glória a Deus do amor. Nosso coração transborda em louvor a Ti, Senhor. Rompe as nuvens a tristeza do pecado e do temor. Doador da eterna graça, enche-nos do Teu amor. Tuas obras anunciam Teu poder e esplendor. Céus e terra cantam hinos em louvor a Ti, Senhor. Vales, montes e campinas, lindos prados de mar, aves, fontes cristalinas, todos querem Te adorar. Aleluia, aleluia, a Jesus o Redentor. Aleluia, eternamente, em louvor a Ti, Senhor. Ao Consolador dai glória, pois conforto e vida traz. Aleluia, ao Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz. Amém. Pai Santo, que nós, céus habita, em nome de Teu Filho amado Jesus, queremos agradecer a Ti, primeiramente, pelo privilégio, pela Sua, Pai, pelo Teu tão grande amor que tem demonstrado diante de cada um de nós. Muito obrigado. Que nesse momento o Senhor venha abençoar o irmão Mercúrio, que ele possa ser um instrumento em Tuas mãos, Senhor. Que ele possa, ao abrir os seus lábios, Senhor, seja o Senhor falando através dele, amém, para nos fortalecer, iluminar a nossa vida, os nossos corações, e também abençoando, Pai Santo, os irmãos que estão acompanhando o canal. Que o Senhor seja, Pai, por cada um, abrindo nossa mente e coração, para receber de Ti o pão espiritual. Amém. Pai Santo, muito obrigado. Que o Senhor conduza-nos nesse momento para a honra e glória do Teu santo nome. E é em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém. 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 Boa tarde a todos os irmãos, irmãos que nos ouvem e nos assistem, irmãos que estão presentes no culto aí, Itapecerica da Serra, boa tarde a todos. Hoje o estudo é um pouco diferente, o irmão Rogério Buzzi está em Itapecerica, vai fazer esse culto, o estudo ao vivo para as pessoas que estão participando do culto lá e também transmitindo ao vivo nesse canal para todos nós. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Boa tarde, bom sábado, irmão Robson, irmão Rogério Buzzi e demais irmãos que estão na sala e que possivelmente vão entrar e assistir esse estudo posteriormente. Boa tarde, Robson. Se o Robson está com algum problema de som lá, irmão Rogério. Pois não, irmão Marcílio, pode falar. Estamos apenas aguardando que o irmão dê ok para a gente iniciar. Pode Marcílio, tá ok meu áudio? Tá, né? Tá ok, assim, agora sim, Robson. Boa tarde pro irmão. Boa tarde, irmão Marcílio, boa tarde, irmão Rogério, e a todos os irmãos que estão aí em Itapecerica da Serra. Tô aqui pertinho, aqui em São Paulo, no bairro de São Miguel Paulista, né? Mas tenho certeza que os irmãos que estão aí, eles também vão, como nós aqui temos aprendido muito com os estudos de Daniel e Apocalipse, tem sido grande bênção, viu, irmão Rogério? E Deus tem dado muita luz de entendimento para todos nós.
E segunda, quarta e sábado é primordial a gente participar desses estudos. E que o Senhor possa usar mais uma vez o amado irmão Rogério. Amém. Irmão Rogério. Amém. Então, irmão. Amém. Ok, estamos iniciando então o nosso Hangout. E aqui estão conosco vários irmãos, irmão Marcílio, irmão Robson. Aqui está o Rogério Elias, está a irmã Camila, está o irmão César, e estão vários outros irmãos, não vamos mencioná-los todos, né? Mas nós estamos pelo menos aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pessoas, né? Iniciando para a honra e glória de Deus mais esse estudo, né? Sejam bem-vindos todos aqueles que participam desse Hangout diretamente e todos aqueles que ainda participarão. Que Deus, como disse o irmão Robson, possa abençoar a todos nós, derramando luz sobre nós como seu povo, né, e luz sobre as profecias que nós sabemos que é o que realmente nós necessitamos nesse tempo presente. Né? Nós precisamos da luz que Deus tem buscado dar aos seus servos para fazer frente certamente aos enganos que o inimigo tem trazido. Vamos iniciar então, conforme, né, a promessa do estudo, as 2.300 tardes e manhãs e o tempo do fim. Né? Para que a gente possa comprovar isso biblicamente, vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 8 de Daniel, que é onde está registrado pela primeira vez esta profecia. E antes que a gente leia, apenas enquanto vocês localizam, tenham em mente o seguinte, amados irmãos e irmãs. Deus apresentou, em primeiro lugar, a profecia de Daniel na estátua de Nabucodonosor, que é o capítulo 2. Essa estátua, esse sonho da estátua foi dado, como dissemos, para Nabucodonosor, que era um homem ímpio, certo? Mostrando que essa profecia pode ser entendida por qualquer pessoa, desde que ela abra o seu coração a entendê-la. No momento que Nabucodonosor abriu o seu coração para entender, no momento que Daniel se coloca diante dele e ele reconhece Daniel como um servo de Deus, ele pôde entender a profecia. É verdade que depois, né, ele a rejeitou, mas ele pôde entendê-la com certeza, né? Depois, Deus dá um sonho no capítulo 7 para Daniel. Ou seja, a próxima profecia que é dada para um servo de Deus. Por isso a profecia de Daniel 7 já entra em questões, inclusive, do santuário, como estudamos. Fala do juízo, fala do santuário, fala de uma série de coisas que estavam linkadas exclusivamente ao povo de Deus, certo? Daniel 2, repetimos, não entrou nessas questões, que eram questões específicas aos servos de Deus. Em Daniel 7 é que se entra nisso. Aí chegamos ao capítulo 8 de Daniel e vamos encontrar o seguinte. No capítulo 8 de Daniel também é dada a profecia a um servo de Deus, que é o próprio Daniel, porém, com uma questão interessante, né? É dito no versículo 14 do livro de Daniel, no capítulo 8, após apresentar, né, o que essa besta faria, né, quando se apresenta aqui a luta entre o bode e o cordeiro, fala-se, né, de que o bode venceu, e aí conta a história de uma ponta muito pequena, né, que se engrandeceu, que atacou os exércitos do céu, etc, etc, etc. Já estudamos sobre isso, estudamos que é o papado quem fez isso, né? E aí entramos diretamente na profecia, porém com um detalhe específico que é dado no versículo 14, né? Porque a pergunta que é feita no versículo 13 é: depois ouvi um santo que falava e disse outro santo daquele que falava: até quando durará a visão do perpétuo? Até quando vai durar a visão daquele que substituiu, né, o perpétuo? Da transgressão assoladora, até quando essa desolação? Até quando a transgressão que esse chifre vai estar fazendo? Até quando isso? Né? Para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Até quando este chifre pequeno que cresceu vai fazer guerra contra os santos de Deus? Até quando vai falar contra o Deus do céu? Até quando vai continuar transgredindo? Até quando vai continuar fazendo com que essa abominação, essa transgressão assoladora continue? Até quando vai isso? A pergunta do santo era, né? Até quando vai isso?
Nós sabemos até quando foi. Sabemos que até o ano 1798 ele continuou. Porém, quando é feita essa pergunta, até quando vai continuar isso? A resposta está no versículo 14. O que é que diz lá? Versículo 14. Né? Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Por que 2.300 tardes e manhãs? Se ao final do ano 538 até o ano 1798, tivemos uma interrupção no trabalho do papado, que era o que fazia essa transgressão assoladora, por que não é 1798 a data? Se ele pergunta, até quando vai continuar a transgressão da assolação? Até quando isso, até quando aquilo, até quando... Mas Deus, em sua infinita misericórdia, mais importante do que parar o erro, é colocar a verdade. Não adianta nada Deus parar o erro, se ele não puder colocar a verdade no lugar dela. Por isso, o erro pararia em 1798. O papado trabalhou do ano 538 ao ano 1798. Isso perfaz um total de 1.260 dias dentro da profecia. 42 meses, né? Ou 1.260 dias proféticos. 1.260 anos. Porém, a pergunta que é feita, ela não é perfeita. Ela é uma pergunta imperfeita porque ela vem, apesar de tudo, de alguém que, né, não conhece profundamente as coisas de Deus. Porém, a resposta que é dada é, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Por quê? Porque durante 1.260 anos, o papado contaminou o santuário da alma. Nós somos o templo do Espírito Santo. Durante 1.260 anos, vocês imaginem, aquele que deveria ser o templo de Deus, nós que deveríamos ser o templo de Deus, através dos nossos antepassados, através de tudo que esse sistema fez, ele contaminou todos os templos. Então as pessoas agora criam no inferno, arder eternamente, criam num purgatório, criam na confissão auricular, criam no domingo, não criam na existência de um santuário celestial. Por quê? Porque, como diz aqui, ele profanaria o santuário celestial foi substituído por um santuário terrestre, entre aspas, que de santuário nada tinha. Ele transferiu o santuário celestial para o quê? Para o Vaticano, né, mostrando que ele era o sacerdote, quando o único sacerdote que nós podemos ter, quem é? Cristo Jesus. Né? Ele se autodenomina Vicarius Filii Dei, ele se autodenomina o Vicário Filho de Deus, quando o único Vicário Filho de Deus é Cristo Jesus. Vicarius Filii Dei, ou Vicário Filho de Deus, quer dizer sacrifício vicário, ou seja, um sacrifício que é feito por outros. E ele agora se autodenomina alguém que fez o sacrifício por nós. Obviamente que isso não pode ser aceito. Então, o templo da alma, em primeiro lugar, foi sendo contaminado. E o santuário de Deus também. Por que o santuário no céu foi sendo contaminado? Porque ele diz, até quando? E veja que ele diz, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Veja, imaginem vocês agora, 1.260 anos de erros sendo ensinados e o povo seguindo esses erros. O que é pecado na Bíblia? Transgressão da lei. O papado o que fez? Ele não mudou a lei? Diz Daniel 7,25, cuidaria em mudar os tempos e a lei. No momento que ele muda a lei, imaginem agora 1.260 anos, gerações e gerações, guardando que dia? Domingo, porque foram ensinados assim. E o que é que está acontecendo enquanto eles estão guardando o domingo? Guardar o domingo é pecado, transgressão da lei, ou não? Transgressão da lei. O sábado foi esquecido e agora transgrediu a lei. Transgredia-se a lei confessando-se aos homens, porque Deus não ensinou isso. Transgredia-se a lei ensinando adoração a estátuas. Transgredia-se a lei adorando santos. Transgredia-se a lei acreditando no sacrifício, na assunção virginal de Maria. Transgredia-se a lei acreditando que Maria é mediadora. Todos, absolutamente todos os dogmas papais foram feitos e todos esses dogmas obedecidos eram o quê? Pecados.
E para onde vão os pecados dos santos quando confessados? Para onde vão? Claro, para o santuário. Pergunto, o santuário estava sendo contaminado ou não? Claro, porque milhares e milhares de pecados eram cometidos agora, né, imaginando-se que se estava fazendo o correto. Então chegaria um tempo que o santuário seria purificado. O santuário só pode ser purificado como? Veja, se o que contamina o santuário são os nossos pecados, o que é que o purifica? Por exemplo, nós, dia após dia, fomos assimilando o pecado. Por quê? Porque aceitávamos aquilo que os dogmas papais ensinaram, correto? Como é que Deus pode limpar o templo da alma? Como? Como é que se tira o erro? Você quer sair do escuro, o que você faz? Acende a luz, certo? Eu quero agora eliminar o pecado da minha vida, o que eu preciso? Cristo. E mais do que isso, conhecereis vos libertará. Do quê? Do pecado, do erro, da escravidão. Então, eu não quero mais pecar. Eu estou guardando o domingo. Eu acredito que o domingo é o dia de Deus. E eu estou guardando o domingo. Se eu não quero mais pecar, o que eu preciso saber? A verdade. Quando eu compreendo que o sábado é a verdade, eu deixo de guardar o domingo. E eu paro de pecar em relação a esse pecado. E quanto mais eu conheço a verdade, mais vai sendo purificado o meu templo. O que é dito do sábado, por exemplo? Também lhes dei os meus sábados, para que saibais que eu sou o vosso Deus, que vos santifica. Santificação, o que é? É limpeza. Aquela contaminação agora, né, pela impiedade, pelo engano, pelo pecado, começa a ser limpo agora, através da santificação. Nós temos basicamente dois tipos de animais nas profecias. Vejam que interessante. Os animais da profecia de Daniel 7, quem eram? Quem eram os animais da profecia de Daniel 7? Leão. Imundo ou puro? Imundo ou puro? Imundo. Urso. Imundo ou puro? Imundo. Leopardo. Imundo ou puro? Imundo. O dragão nem vamos falar. Se o outro não precisamos nem entrar, certo? Então vejam. Animais imundos, mostrando uma profecia do mundo. Porém, essa profecia que vai entrar no santuário, nas coisas de Deus, apresenta dois animais. Que animais? Cordeiro, carneiro e qual outro? Bode. O bode. Ah, não, mas o bode é impuro. Tem certeza? Vocês têm certeza? Quais eram os dois animais que eram oferecidos no dia da expiação? Amém. Por quê? Porque o carneiro ou o cordeiro era um animal puro. E o bode? Também. Também. Como ele representava Cristo e Satanás, o bode Azazel representava Satanás, obviamente que a gente tem a ideia sempre de que o bode é impuro, mas ele não é impuro. Nunca foi. Certo? Então, Deus apresenta uma profecia agora mostrando, né, uma ligação íntima com o santuário. Por isso apresentou dois animais que eram do santuário. Entendem? E a profecia das 2.300 tardes e manhãs, como se vê aqui, as 2.300 tardes e manhãs do tempo do fim, apresenta exatamente isso. É uma profecia única e exclusiva para os servos de Deus. Mais importante do que Daniel 2, mais importante do que Daniel 7, por quê? Daniel 2, dita para um homem ímpio. Daniel 7 foi apresentada para o servo de Deus, porém com elementos impuros. E a profecia das 2.300 tardes e manhãs nasce da profecia do bode e do carneiro, dois animais puros. Embora apresentasse a Grécia e a Medopérsia, traz animais relacionados ao santuário, porque no final das contas, a grande lição na profecia de Daniel 8, é a limpeza do santuário, que é, repetimos, com duas aplicações.
Aplicação número 1. O santuário da alma. O nosso santuário, o templo do Espírito Santo, precisa ser limpo de todos os erros papais. Então, a partir deste momento, até 2.300 tardes e manhãs, Deus vai iniciar uma purificação nos templos vivos dele em todo o mundo. E também o santuário de Deus no céu passaria agora por um processo de purificação também. Correto? Bom, vamos ver então o que é dito sobre essa profecia, né? Nós vamos ler o versículo 17 para ver por que o título é As 2.300 tardes e manhãs e o tempo do fim. Vejam o que diz o versículo 17. Veio perto de onde eu estava, e vindo ele fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Ok? No fim do tempo. Versículo 18. Estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra adormecido, ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. E agora sim, a profecia do bode e do carneiro era para o fim do tempo. Correto? Mas por que o nosso título é Tempo do Fim e não Fim do Tempo? Porque a profecia do bode e do carneiro era uma profecia, repetimos, do fim do tempo. Porém, essa profecia é explicada e no versículo 19, disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado, o quê? Tempo do fim. Qual é a diferença? A profecia do bode e do carneiro é uma profecia que mostra o fim de um tempo específico. Porém, o tempo do fim vai além disso. Certo? Porque, notem que ele começa a explicar a profecia. Se vocês voltam um pouquinho, você vai ver ele explicando a profecia. Porém, vejam o que diz o versículo 25 e 26. Tá? Ele explica toda a profecia do bode e do carneiro. Vejam que o versículo 20 ele diz: aquele carneiro que visse com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia. O 21, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro, mostrando, né, Alexandre o Grande. O terceiro quebrado, levantando 4 no lugar dela, já falamos, são os 4 generais da Grécia. Mas no fim do seu reinado, versículo 23, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. Surge aqui o papado. Se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. Em Apocalipse 13, a besta recebe poder de quem? Do dragão. Então veja aqui, né, é o mesmo caso, não pelo seu próprio poder, pelo poder do dragão, versículo 24, e ele se volta às suas forças, destruirá maravilhosamente, prosperará, fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. Com quem essa besta se meteu então? Com o povo de Deus, certo? Bem claro aqui. Agora note o 25. Pelo seu entendimento, o entendimento espúrio, mas entendimento, pelo seu entendimento, não pelo entendimento de Deus, pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano na sua mão, de 538 a 1798, né? No seu coração se engrandecerá, se levantou contra o próprio Deus, blasfêmia, o homem se fazendo passar por Deus, por causa da tranquilidade, por 1260 anos o povo não estudou, ficou tranquilo. Mas por causa dessa tranquilidade do povo, o que ele fez? Destruirá a muitos. Lembrem-se, não temam aqueles que podem fazer dano ao corpo, temai antes aqueles que podem lançar a alma no inferno. Essa é a verdadeira destruição, né? Mais perigosa. Se o teu corpo for destruído, mas você for salvo, né, é só lucro. Né? O apóstolo Paulo diz, o morrer para mim é lucro. Né? Por quê? Porque, olha, se eu morro salvo, é lucro. Né? Porém, aqui diz, destruirá os fortes e o povo santo, pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, destruirá muitos, se levantará contra o príncipe dos príncipes. Contra quem que a besta se levantou? Contra
Cristo, o príncipe dos príncipes. E por que ele se levantou contra Cristo? Vejam, quem é que Jesus estava na terra? Quem é que dava forças para Jesus vencer o pecado? Quem? Quem dava forças para Jesus vencer o pecado? Seu pai. Quem é que dá força para a besta? O dragão. O dragão dá força para o seu filho. Deus dá força para o seu filho. Deus dá força para nós. O dragão dá força para os caídos. Certo? Então vejam aqui. Né? Se levantará contra o príncipe dos príncipes. Quem é o cabeça da igreja de Deus? Quem é o cabeça da igreja de Deus? Cristo. Quem é o cabeça da igreja do inimigo? Não, o cabeça da igreja do inimigo. Veja, Deus tem uma igreja, mas ele estabeleceu um cabeça para ela. Quem? Cristo. Correto? O dragão tem uma igreja. Sinagoga de Satanás, não é o que diz? E quem que ele estabeleceu para cuidar da igreja dele? Amém. Ok. Quem? Aquele que se diz pai de todos. Quem é o pai da eternidade na Bíblia? Jesus. O pai da eternidade é Jesus, porque através dele nós temos a eternidade. E quem se diz pai de todo o cristianismo na terra? O Papa. Por isso ele diz Papa, pai. Né? Ele se autodenomina pai de todos. Isso é o quê? Blasfêmia. Porque, por isso que a Bíblia diz, a ninguém chameis de pai aonde? Na terra. Porque um só é o vosso pai que está no céu. Ok? Veja que ele auto se denominou pai. Né? Roubando a glória que pertence ao nosso Criador. Roubando a glória que pertence ao nosso Pai Celestial. Por isso esse pecado violento. E às vezes as pessoas dizem, está falando mal do Papa. Irmãos, isso não é falar mal. Isso é falar verdade. Né? Verdade é verdade. Se eu digo hoje que o irmão César é uma pessoa que ele imprime caixas de pizza, ele pode até ficar bravo com isso. Mas é verdade ou é mentira? É verdade. Né? Amanhã alguém diz, não, o irmão Rogério Elias faz tal coisa. Verdade ou mentira? É só isso a minha pergunta. Um dia, Jesus está na sinagoga e ele fala algo para o sumo sacerdote. Jesus não tinha medo de falar a verdade. Ele chamava, quando precisava, os falsos pastores do quê? De filhos do diabo. Pergunto, Jesus falou mal deles? Como não? Chamar alguém de filho do diabo não é falar mal? Amém. Por que ele não falou mal? Porque ele falou a verdade. Falar a verdade é falar bem. Por isso que quando ele diz, se alguém dá um tapa na cara dele, ele diz, se eu falei mal, dá testemunho do mal. Ou seja, eu chamei eles de filho do diabo. Prove que eles não são. Agora, se eu falei bem, ele diz, note, ele chamou de filho do diabo. Deram um tapa nele, ele disse, se eu falei mal, prova que eu falei mal. Dê testemunho do mal. Onde foi que eu falei mal? Me prove que eles não são filhos do diabo. Né? Porque ele disse, ele acabava de dizer, vocês são filhos do diabo, porque o diabo é assassino e vocês querem me assassinar, vocês querem me matar. Vocês são filhos do diabo. Vocês querem fazer as obras do diabo, então vocês são filhos dele. E aí ele diz, mas se eu falei bem, por que me feres? Ele estava falando bem ou mal? Bem. Agora, a única pergunta, quando se fala que o Papa é a besta, só uma pergunta. Não adianta eu ficar bravo, não adianta querer reclamar. Não, a pergunta é uma só. Verdade ou mentira? Eu estou apresentando na Bíblia ou é minha opinião? Na Bíblia. Então é verdade. Eu estou falando mal ou bem? Bem, porque eu estou falando a verdade. Agora, é claro que o mundo não vai entender. Não vai. Nós não aceitamos aquilo que nós não entendemos. E aí vem o problema. Então, a profecia agora de Apocalipse é dita no versículo 26. Veja que diz, né? No 25 finaliza dizendo que ele se levantaria contra os príncipes dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Ou seja, esse reino do papado não será derrubado pela força humana, porque humano nenhum pode com ele. Vocês imaginem só,
Hoje, o Vaticano é o poder maior do planeta. No planeta, ninguém pode com ele. E veja que o mundo diz, não, os Estados Unidos da América é a nação mais poderosa do mundo. Não é, e a prova disso, quando o presidente dos Estados Unidos da América visita o Papa, quem é que se rende a quem? Quem que tem que esperar quem? O Papa, quando desce em território americano, o presidente e a comitiva tem que estar ali já no aeroporto esperando. Quando o Papa agora, né, desce, ele é recebido ali e é levado até a Casa Branca com toda a honra. Quando o presidente dos Estados Unidos desce no aeroporto, o Papa está lá esperando ele? Não. O que tem que acontecer? Ele é levado, o Papa fica lá dentro esperando, um representante vai até lá fora e agora conduz ele até o máximo pontífice. Pergunto, quem está acima de quem ali? Claro, o Papa está acima, está mostrando isso, né? Todos podem se vestir perante o Papa apenas de roupa escura. O Papa sempre de branco e os outros todos de roupa escura. O que está sendo provado ali? O Papa é santo e vocês são pecadores. Por isso sempre ele está acima. Vocês já viram alguém, o Papa, se ajoelhar e beijar a mão de alguém? Mas e o contrário? Bom, então, fica explicado de forma clara isso, né? Porém, note que depois de explicar tudo isso, olha o que diz o versículo 26 do capítulo 8 de Daniel. Depois que ele explica tudo, veja que é dada uma visão, é feita uma pergunta, até quando durará a visão do sacrifício, tal, e a abominação assoladora, ou a abominação que traz desolação. Aí ele diz assim, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E depois ele explica a profecia. Só que quando ele chega no 26, olha o que ele diz. E a visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Note que ele explica, dentro da mesma profecia de Daniel 8, ele explica tudo, menos uma parte. Qual é a única parte que ele não explica? As 2.300 tardes e manhãs. Ele vai até que ano? Até o ano 1798, que é quando o poder do Papa é quebrado, que é o ano 1798. Porém, para frente teria que acontecer alguma coisa. Então, vimos em Daniel 2, vimos em Daniel 7, principalmente, que em algum momento, a partir do ano 1798, algo aconteceria em relação ao juízo. Isso em Daniel 7, principalmente. Aqui é dito que a visão era verdadeira, algo ocorreria, né? Então, vamos agora para o capítulo 9 de Daniel, nós vamos dar um pequeno pulo aqui, 9, e lembrem-se o que eu lhes disse. A profecia mais importante entre Daniel 2, 7 e 8 é a profecia de Daniel 8, mas mais especificamente esta parte, por uma razão, né? A profecia é dada como um período, 2.300 tardes e manhãs. Por que não simplesmente 2.300 dias? Poderia ser dito, né? Deus é perfeito. Para que não houvesse nenhuma quebra no entendimento do período, não da data, ok? 2.300 tardes e manhãs é um período. Outra coisa, né? Por que não 2.300 manhãs e tardes? Aparentemente o dia começa pela manhã, não é assim? Não é assim? Por que tardes e manhãs? Voltem comigo para ver um Deus perfeito que não muda. Vamos para o livro de Gênesis. Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Vamos ler apenas o versículo 5. O que é que diz aí? Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E o que houve? E foi a... ok. O que Deus ensinou para Adão? Adão, até aqui,
era um pecador, era um homem santo, ou nem existia? Nem existia. Deus está dando aqui uma regra. Ou, veja bem, ele chamou a luz dia e chamou a treva noite. Porém, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então o dia começa como? Pela tarde ou pela manhã? Amém. Então Deus agora vai apresentar uma profecia, por isso ela é a mais importante. Ele vai apresentar uma profecia para os seus servos. E somente seus servos vão entender. Em primeiro lugar, é preciso aceitar o princípio da tarde e da manhã. E onde que o princípio da tarde e da manhã é mais importante para o povo de Deus? Em que dia? Amém? No sábado. Por quê? Eu posso viver todos os dias normalmente tarde e manhã, o dia. Diferença. Até o momento que eu chego em que dia? Sexta-feira. Porque na sexta-feira de manhã? Na sexta-feira à tarde inicia o sábado. Entendem por que o princípio da tarde e manhã aqui? Deus está fazendo uma ligação com o sábado em primeiro lugar. Certo? Para que você não se perca. Que dia ele teria que restaurar? Primeiro lugar, qual foi o dia que o inimigo se meteu? Colocou o domingo, tirando o sábado. Então Deus vai mostrar agora pistas para que a gente não se perca. Começa então a profecia com tardes e manhãs, mostrando dois elementos básicos na profecia. Primeiro, tarde e manhã, para que ninguém erre imaginando que ele não está querendo dizer dias de verdade. Certo? Porque um dia é composto de tarde e manhã. Segundo lugar, porque Deus estabeleceu algo. Vejam bem, na profecia de Daniel 2, a profecia foi dada em tempos e metade de um tempo. Tempo é, na profecia, ano. Ano. O diabo se meteu ou não se meteu com os anos? Sim. O ano bíblico começa em meados de abril e maio. O diabo foi lá e criou, como falamos de manhã, né, o dia dos patos ou o dia da mentira, para poder fazer que os irmãos que tentassem manter a tradição bíblica do calendário anual fossem chamados de mentirosos, o dia da mentira, né? Por isso esse dia é comemorado como dia da mentira, certo? Então, o inimigo mexeu com o ano, em primeiro lugar. Segundo lugar, a profecia é dada 42 meses. O mês, o inimigo se meteu com o mês também ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Né? O mês de julho, que leva o nome do imperador Júlio César, tem 31 dias, tem mais dias. O mês de agosto, que deveria ter menos, porque né, a gente até aprendeu cedo a contar assim, né? Grande, pequeno, grande, pequeno, grande, pequeno, né? Que são os meses, né? Maior, menor, maior, menor, maior, menor. De repente você junta e tem dois, né? Dois grandes, que você traduz em Júlio César, e aí vem Augusto César e diz, não, o nome que leva, né, o mês que leva o meu nome vai ter mais dias também. Então, o inimigo também adulterou o mês. Porém, o inimigo não conseguiu adulterar o quê? Onde foi que Deus disse, aqui você não mexe, porque isso é dos meus servos. Aqui eu não te deixo mexer. Certo? O povo de Deus recebeu, desde lá no Gênesis, dia após dia, tarde de manhã, tarde de manhã, tarde de manhã, e que período que ele encerrou ali de forma clara? 7 dias. No 7º dia, o dia do descanso. Então a semana ele não deixou mexer. Ele dá agora a profecia das 2.300 tardes e manhãs, fazendo esse link, e olhem agora como inicia a interpretação da profecia. Vamos para o capítulo 9, a partir do versículo 22. 9, 22. É dito: e me instruiu e falou comigo e disse, Daniel,
agora saí para fazer-te entender o sentido. O anjo Gabriel agora, que é o mesmo anjo de Apocalipse, né? Veja, como é que funciona a revelação do Apocalipse? Quem veio primeiro? O Pai. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. O Pai, daí vem quem? O Filho, daí vem quem? Não, vem o Pai, vem o Filho, daí quem vem? O anjo Gabriel, daí vem quem? O servo de Deus na terra, e daí vem quem? Os servos que recebem. É exatamente o que acontece no momento que estamos estudando Daniel ou que estudamos Apocalipse. Nesse caso aqui, João, em Daniel, é Daniel, ou seja, é dado para Daniel. O anjo vem, né? O versículo 21 é bem claro, estando eu digo ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto a princípio, veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem. Quem deu a ordem para ele? Quem deu a ordem? Cristo. O pai chama o filho. Filho, toma. O filho chama quem? Gabriel. Gabriel, vai. E ele vem. Saiu a ordem, eu vim para te declarar, porque és muito amado. Agora preste atenção nisso, irmãos. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Ou seja, o que ele está dizendo? Daniel, preste atenção. Porque se você se perder numa palavra, você pode se confundir. Então, vale para ele e vale para nós. Preste atenção, Daniel. Toma bem sentido na palavra que vai ser dita, que em nenhum momento ele diz isso. Por quê? Porque essa profecia é a mais importante de todas. Por isso ele diz, lá no capítulo 12, do próprio livro de Daniel, veja, capítulo 12, diz assim, versículo 3. Os sábios, quem são os sábios? Os sábios são os que procuram guardar os mandamentos da lei de Deus. Note aqui. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça. O que é a justiça? Todos os teus mandamentos são justiça. Os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. E o versículo 10 do mesmo Daniel 12 diz: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então note que no momento que nós estamos estudando essa profecia, nós estamos no lugar de Daniel, e o anjo está nos dizendo: tomem bem sentido na palavra e entendam a visão. É como se o próprio anjo estivesse hoje dizendo: entendam. Então, né, vamos ver. Versículo 24. Leiam como o anjo começa explicando a visão das 2.300 tardes e manhãs. Como é que ele começa explicando? E aqui, irmã Camila, se puder puxar para nós o texto. Vejam o que diz ali, versículo 24. Como é que ele começa explicando essa profecia? 70 semanas. Notem, o diabo mexeu com o ano, o diabo mexeu com o mês, mas a semana Deus não deixou ele mexer. Por isso a profecia agora é dada em semanas. Pode olhar para nós? A profecia é dada em semanas agora, certo? Semanas. E aí, a primeira mensagem que é dada está aqui. Vamos lá. Primeiro, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Veja, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para, 1, extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o santo dos santos. Pode diminuir de novo para nós, só para a gente mostrar algo aqui. Aqui, isso, por favor. Veja, aqui está pequeno, não dá para ver por enquanto, mas não se preocupe. Eu quero mostrar um detalhe apenas para os irmãos. Tem que diminuir um pouquinho só, irmão, para aparecer o último lá, certo? Vê, ok, tá?
No livro de Apocalipse, no capítulo 5, não precisam ir até lá, é dito que é mostrado um livro selado com quantos selos? 7. Concordam? 7 selos, certo? O livro de Daniel apresenta selo número 1. A data de 457, é o primeiro selo aberto. Você consegue identificar. Número 2, uma data, que era a data de 7 semanas. Nós já vamos ver. Número 3, batismo de Cristo, outro selo. Número 4, morte de Cristo na metade da semana. Número 5, apedrejamento de Estevão. Número 6, o fim das 2.300 tardes e manhãs. E número 7, o que era? A segunda vinda de Cristo. Mas espera aí, mas se o selo foi aberto, que é a segunda vinda de Cristo, que é a 7ª trombeta, por que nós não sabemos? Por que nós não sabemos se foi aberto? Vamos ver o que diz o livro de Apocalipse. Capítulo 10, versículo 3 e 4. Perdão, vamos ler o 1 até o 4. Olhem só o que diz. Eu vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco celeste, o rosto era como o sol e os pés como colunas de fogo. Ele tinha na mão um livrinho, o quê? Aberto. Que livro é esse? O livro de Daniel. Porque o livro fechado... Qual é o único livro selado na Bíblia? O único livro da Bíblia que foi selado é o livro de Daniel. Sela as palavras desta profecia. Porém, note agora. Tem um livro aberto. E pôs o pé direito sobre o mar, esquerdo sobre a terra. Clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7, número da plenitude, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. O que aconteceu, porém? Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, a terra, o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. A 7ª trombeta anuncia o quê? A volta de Jesus. Ele ia escrever, mas foi dito não. Isso não é para você escrever. Por quê? O que estava revelado aqui que não foi pedido para escrever? A vinda de Cristo. Não era para... Foi dado, mas não era para escrever. Ou seja, não está aberto a nós ainda. Deus sabe o momento que vai abrir. Por isso nós encontramos os 7 selos aqui. Vamos voltar para o livro de Daniel, então, para de forma assim... Tanto para Daniel quanto para João. Exatamente. Né? Vamos então agora voltar para o livro de Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Eu preciso, irmã Camila, que a irmã Camila deixe daqui até aqui aberto. Ok? Daqui até aqui. Por favor. Mais um pouquinho. Ok, tá? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Quantos dias tem uma semana? 7. Nada a ver com o calendário lunar, que é mutável. 7 é o que a Bíblia diz. Mostrando a íntima relação entre a semana e o sábado. Certo? Nós sabemos que é assim. 70 semanas, né? Agora, antes que a gente entenda, versículo 25 só. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. E as ruas e tranqueiras se retificarão, mas em tempos angustiosos. Então, vamos lá. Por favor, Daniel 9, 25. Daniel 9, 25, que acabamos de ler,
mostra claramente, sabe e entende, desde a ordem. A ordem está em Esdras 7. Não precisam ir até lá, tá? Por quê? Porque ainda que nós errássemos nessa data, nós não temos como errar nas outras. Então não se preocupem. Apenas para aqueles que gostam de anotar, Esdras 7, sem dúvida nenhuma, apresenta o decreto. E Esdras apresenta esse decreto sem pôr nem tirar no ano 457. Isso é história. Por isso dizemos, não precisamos nos preocupar. Mesmo estudiosos que não creem na profecia das 2.300 tardes e manhãs, deixam claro que 457 a.C. é o ano do decreto de Artaxerxes. Ok? Então, apenas para ver. Por quê? Porque, na verdade, por que nós não precisamos nem confirmar essa data? Porque, veja, se a data estiver errada, nós temos pelo menos 6 selos que não podem bater se a data estiver errada. Concordam? Se a data inicial está errada, não tem como bater os selos. Eles só batem se a data for certa. Por exemplo, imagine que eu diga o seguinte, né? A irmã Iris, no dia 26 de junho de 1900 e tanto, ela vai fazer X anos. Só vai bater se o ano inicial estiver correto. Se estiver errado, não vai bater. E eu vou apresentar agora que no ano 2000 ela vai ter X anos, no ano 2003 vai ter X anos, no ano 2007 vai ter X anos, no outro ano vai ter tanto, mas se a data inicial for errada, nenhuma delas vai bater. Tudo vai dar errado. Por isso, né, nós não precisamos nos preocupar com isso como se preocupam os teólogos, porque a Bíblia é clara em dizer, né, que se o profeta falar e não se cumprir a profecia, nele não há luz. Então, se nós errarmos nessa aqui, não há luz em nós. Mas vejam bem, 70 semanas. Quanto dá 70 vezes 7? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, 70 semanas era um tempo que foi determinado para o povo de Deus. Certo? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a santa cidade. Certo? Então, veja bem. 70 semanas era o tempo do povo de Israel e também sobre a cidade de Jerusalém. Bom, vamos lá. Vamos pegar a primeira que é dada. 70 vezes 7 dá quanto? Quanto dá 70 vezes 7? 490. Vamos pegar 490, simplesmente tirar 34. Por quê? Vamos pegar aqui o ano 457, vamos andar 70 semanas, tá? Lá em cima, tá vendo? Lá em cima, né? Olha lá, 69 semanas, lá em cima, mais uma semana, perfazendo 70. É feita a dividida assim, já vamos explicar por quê. Mas, primeiro, 70, nós vamos andar 490 anos e vamos chegar ao ano 34, correto? No ano 34, aconteceu alguma coisa? Sim ou não? Sim. No ano 34 acontece algo. O que foi? O apedrejamento de Estevão. Vejam. Vamos ler o que diz Atos 7:59. Alguém, por favor, Atos 7:59. E alguém abre em Mateus 18:22. Mateus 18:22. E Atos 7:59. Né? A profecia foi dada, repetimos, 490, 70 vezes 7 semanas, 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Era determinada essa época. Quem tem o primeiro texto aí de Atos 7:59? E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Ok. Então, nesse ano, no ano 34, o que acontece de importante é que Estevão é apedrejado. E nós sabemos que a partir do momento que Estevão é apedrejado, o que acontece com o Evangelho? O Evangelho começa a ir para quem? Para os gentios. Por quê? Porque o tempo de perdão para o povo judeu
esgotou. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. O teu povo tem 70 semanas ainda para se arrepender e para ser aquilo que Deus quer que ele seja. Se não acontecer isso, o evangelho vai para os gentios. Vejam agora, quem tem aí Mateus 18, 22. Leia, por favor. Mateus 18, 22. Respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ok. Tá? Vejam o que aconteceu ali. Né? Pedro era de que raça? O que ele era? Judeu. E ele chega e diz assim: Senhor, quantas vezes devo perdoar aquele que peca contra mim? 7 vezes? E o que ele diz? Não te digo que 7, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. Quanto era? Então, quanto era o tempo? Veja, claro, ele estava perguntando uma coisa, mas Deus estava respondendo já através de Cristo algo. Por que Jesus diria 70 vezes 7, irmãos? Veja, poderia dizer 71 vezes 8, poderia dizer 100 vezes 10, poderia dizer quantas vezes forem necessárias. Será que foi por acaso que ele fez uma ligação com a profecia de Daniel, mostrando que o tempo dos judeus estava se encerrando? O tempo de perdão fixado não estava se encerrando? Ele veio e diz: quanto tempo devo perdoar? Jesus agora dá uma resposta que não tinha como Pedro não entender, mas ao mesmo tempo dá uma resposta para nós, muito mais profunda do que a pergunta que foi feita, mostrando que, dados, veja que ele já estava para ser crucificado, ele já sabia o que ia acontecer com o povo judeu, e ele dá agora um sinal profético de Daniel, 70 vezes 7, exatamente a mesma conta, e nós não vamos encontrar essa conta em nenhum outro lugar na Bíblia, porque Deus é perfeito. Imaginar que, não, ele deu 70 vezes 7, aí o pastor vem e diz, 70 vezes 7, Deus não está dizendo para você contar. Peraí, Jesus fala para você, irmão César, 70 vezes 7. Qual é a melhor coisa que você faz, irmão? Conta! Quando Deus diz para você, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Você vai dizer assim, não, isso não é para calcular, isso aí. Peraí, se ele está dizendo para calcular, o que é para fazer? Calcula! Se Jesus olha nos seus olhos e te diz, filho, filha, 70 vezes 7, qual é a melhor coisa que você faz? Calcule. Aí o pastor vem e diz, não, ele não está querendo dizer para você calcular, ele está dizendo exatamente isso. Porque se fosse para dizer outra coisa, ele diria outra coisa. Ele está dizendo, calcula, filho, e você vai encontrar pérolas que nenhum outro vai achar. É assim. A Bíblia é um veio de ouro que se cruza inteira. E Jesus é perfeito. Será que ele não sabia da profecia de Daniel? Ele sabia. Então o tempo agora foi estabelecido e cravadíssimos 70 vezes 7. Depois, 490 anos, o tempo, como foi apresentado em Daniel, para o povo judeu se encerrou. E o evangelho agora vai para os gentios. Muito bem. E a cidade foi condenada nessa data. Porque pouco tempo depois, Jerusalém foi completamente o quê? Destruída. Pelo apedrejamento de Estevão, certo? Ainda, irmãos, impressionante que Jesus morre, mas ainda, mesmo Jesus sendo morto, não se encerrou o tempo dos judeus. Por quê? É a pergunta. Por quê? Porque eles teriam tempo ainda de analisar todos os acontecimentos que envolveram a morte de Jesus. Jesus morre e agora muita gente foi estudar a profecia. E entendeu. Lembrem-se o que foi dito para Nicodemos. O que foi dito para Nicodemos? Assim como a serpente no deserto foi levantada, certo? Quando Cristo for levantado, todos ele atrairia a si. Então, quando ele morre, ainda há uma oportunidade, porque muita gente, o que houve? O que é essa confusão que está aí na cidade? O que houve? Não, você não está sabendo? Não, o quê? Você não está sabendo que morreu o Messias, morreu o Cristo? Uns diziam que era o Cristo, outros diziam que não era. Então agora a irmã dizia, mas peraí, eu quero ver isso aí. Como aconteceu? Aconteceu assim. Mas peraí, o livro de Isaías dizia isso. O livro de Isaías dizia que ele seria levado como cordeiro ao matadouro. Mas o que houve? Ele não falou nada? Não, ele ficou calado. Não, mas o livro dizia que ele seria morto como um cordeiro. Né? Que diante dos seus tosqueadores fica mudo. E agora as pessoas estudavam. Então, até
aqui. Até porque a morte de Cristo foi um sinal também para que as pessoas pudessem estudar as profecias. Os próprios discípulos, eles despertaram mesmo quando? Quando Cristo morreu. Até então eles estavam brigando entre eles. Então a oportunidade ainda havia, até o momento que eles compreenderam perfeitamente, e Estevão mostra também perfeitamente que o Cristo prometido tinha que morrer. Quando mataram Estevão, não tinha mais o que fazer. Ou seja, chega, o judeu realmente não tem mais como povo esse privilégio. Vai agora para... um deles, né? Amém. Então veja, agora vamos então para... agora veja, 70 semanas era para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, etc, etc, etc. Tudo isso aconteceu nesse período, certo? Agora vamos para o versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o quê? Quem está lendo aí? Irmãos, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido. Essa é a versão correta. Não é até o Messias. Tem versão que diz Messias. É até o ungido. Por quê? Porque tem uma diferença. Irmãos, se você pega até o Messias, 7 semanas e 62 semanas. Então, 7 semanas e 62 semanas até o ungido. Veja, 7 semanas e 62. Quantas dá? 69. Onde termina? Aqui. Certo? Aqui termina. As 69 semanas. Mas por que ele falou 7 semanas e 62? Por que não disse logo 69? Vamos lá. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. A primeira coisa que foi dita é que teria que se restaurar e edificar o quê? Jerusalém. Isso aconteceu aonde? Em 49 anos. 7 vezes 7, 49. 457. No ano 408, a restauração se completou. Foi a primeira semana. Por isso, as primeiras 7 semanas. Por isso ele diz, 7 semanas e, que mais? 62 semanas, porque ele vai agregar os dois acontecimentos. O primeiro acontecimento é a restauração, 7 semanas. E mais 62 semanas nós vamos para 69. O que aconteceu aqui? Lucas 3, 23. Quem quer ler? Lucas 3, 23, por favor. Quem achou? Pode ler para nós? O mesmo Jesus começava a ser de 40 anos, sendo como se cuidava, filho de José e José de Eli. Jesus inicia seu ministério tendo quase 30 anos, certo? Bom, vamos lá. Por que essa diferença? Porque, notem aqui, o nascimento de Cristo ocorre no ano 4. Veja, a idade dele não corresponde com o ano, entende? Por exemplo, você nasceu no ano 1963, isso não quer dizer que você tem 63 anos. No caso de Cristo, não foi diferente em relação a isso. Coloca-se antes de Cristo, e duas coisas que o Rogério até me lembrou, que é bom vocês também lembrar. Quando se faz a conta, lembrem-se, 407 menos o antes de Cristo, 408 antes de Cristo, daí vem 2 antes de Cristo, 1 antes de Cristo, não tem 0, porque não existe ano 0. Entende? Você entra imediatamente no ano 1 depois de Cristo. E Cristo nasce no ano 4. Se Cristo nasce no ano 4, quando ele tem 30 anos, nós estamos em que ano? No ano, alguém diria, pô, nós estamos no ano 26. Não, por quê? Porque é preciso respeitar a data da unção também, e é preciso respeitar a data em que você considera o cálculo. Por exemplo,
Se você entra em outono, obviamente, quando você tem um ano depois, você vai cair em que mês? No mês que é relacionado a outono. Você não vai cair na primavera, não vai cair fora da época. Então você considera isso. Apenas o que queremos chamar a atenção é que, sem pôr nem tirar, se você respeita o cálculo profético, o que acontece? Havia uma promessa de que, note o texto de novo para não errar, 60 semanas e 62 semanas, somando 69, apareceria o Messias? Não. Quem estaria? Amém. Por que ungido, Rogério? Batizado. Amém. Batismo. Porque se fosse o Messias, seria aqui. Não seria aqui? O Messias nasce no ano 4. Mas ele é ungido em que ano? No ano 27, que é quando inicia. Por isso o livro de Lucas diz, ele tinha cerca de 30 anos quando iniciou o seu ministério. No ano 27, então, ele é batizado, mostrando o cumprimento da profecia de Daniel que havia sido dado. Mas lembre-se, tudo isso são o quê? Tudo isso são passagens que mostrariam a profecia para chegar à principal profecia, apresentando algo em que a gente não pode errar. Então vamos lá. Versículo 26 agora. Depois das 62 semanas, quando seria? Depois das 62 semanas. Veja, ele deu 7 semanas e 62 semanas. Depois das 62 semanas, o que aconteceria? Será tirado o Messias, agora não tem mais problema, né? O ungido, e não será mais. Então, depois das 62 semanas, em algum momento ele seria tirado. Não disse ainda, a profecia não disse ainda exatamente quando ele seria tirado. Só diz que depois dessas 62 semanas ele seria tirado. Estamos fazendo tudo isso para provar a profecia, lembre-se das 2.300 tardes e manhãs, tá bom? Que não tem erro, né? Depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, peraí. Depois das 62 semanas ele seria tirado. Em algum momento, alguém viria e destruiria a cidade, como nós falamos. Quem foi que destruiu a cidade? Ah, ok. O imperador Tito, que cerca, né, Jerusalém e destrói. Mas vamos ver agora outro elemento, mais 2 elementos, mais 2 selos apresentados. Versículo 27. E ele quem? 27. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Ele quem? Amém. Jesus. Firmará um concerto com muitos por quanto? Qual que é essa semana? Amém. Do ano 27 até o ano 34. Por que esse concerto firmado? Porque a partir do momento que ele inicia a sua pregação, muitos, o quê? Aceitaram. Esse concerto agora é estabelecido com muitos. Mas ele é estabelecido só até lá. Por que só até lá? Ele firma um concerto com muitos por uma semana. Por quê? Porque finda essa semana, aqueles que não estabelecessem esse concerto com ele estariam fora também, como o povo judeu. Notem. Ele firmará o concerto com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício. Sim ou não? Foi o que aconteceu ou não? Marcos 15, 37. Quem pode abrir aí? Na metade da semana, ele faria cessar o sacrifício. Foi exatamente o que aconteceu. Jesus morre em que ano? Olha lá. Que ano ele morre? 31 com 33 anos. Ok. Morre no ano 31 com 33 anos e meio, mais ou menos, né? Agora, veja. No ano 27, ele é batizado. 3 anos e meio depois, metade da semana, ou 3 dias e meio proféticos, correto? Ele morre, certo? Metade da semana, ele morre. Uma semana tem quantos dias? 7. Metade da semana tem quantos dias? 3. Certo? 3 e meio. Então aqui, na metade da semana, ele morre. O que diz Marcos 15, 37? Quem é que achou aí? Marcos 15,
37. Alguém achou? E Jesus, dando um grande brado, expirou. Ok. Jesus, dando um grande brado, expirou. Né? Aqui não tem dúvida, né? A morte dele ocorre na metade da semana. Vamos avançar. E aí, já estamos encerrando, irmãos. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Por quê? Quando ele morre, cessa o sacrifício, não precisa mais matar cordeiro, porque o verdadeiro cordeiro morreu, e a oferta de manjares. Né? E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então veja, ele faz um concerto com muitos por uma semana. De fato, no ano 34, esse concerto termina em Estevão, porque ainda haveria tempo após a morte dele, como falamos. Na metade da semana faria cessar o sacrifício, certo? Seria ungido após as 7 semanas mais 62 semanas. E agora vamos somar isso à verdadeira profecia. Voltem em Daniel, capítulo 8, que originou a profecia. 8. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Tem a ver com isso ou não? Rogério, pode puxar, diminuir um pouquinho para nós, para pegar aquela ponta só? Veja, nós temos o ano 457 como ponto de partida. Poderia ser esse ano, de fato, o ano para a profecia das 2.300 tardes e manhãs, como estamos falando? Sim ou não? Vamos lá. Vamos só diminuir um pouco aqui. Menos. Ok. Tá? Então vejam bem. Considerando o ano 457, diminuam 2.300. Quem consegue fazer essa conta? Se você tira 2.300 de 457, você vai chegar, sem dúvida nenhuma, ao ano 1844. Certo? Agora, antes disso, para que a gente não erre, é dito aqui, veja que, em algum momento, depois do que aconteceu aqui, nós temos o estabelecimento do papado no ano 504, tudo linkado com a profecia. 504, no ano 508. No ano 538, o papado se estabelece com poder, como estudamos, derrubando os ostrogodos. No ano 1798, ocorre a queda do Império Papal. E aí nós chegamos no ano 1844, perfazendo a profecia. Sabe, entende? Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias o Príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Se você pega esta data e linka com 2.300 tardes e manhãs, você chega no ano 1844. E a pergunta é, houve algo a partir de 1844? Esqueçam da Igreja Adventista. Porque disse que a Igreja Adventista nasceu em 1844. Não é verdade. A Igreja Adventista nasceu no ano 1863. Em 1844, Deus cumpre o que disse que ia fazer. O que foi dito? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O santuário, agora, a partir de 1844, Deus abre a profecia para todos nós. O livro de Daniel é aberto. E agora, pessoas começam a entender que tudo aquilo que o papado tinha ensinado estava errado. E Deus agora lança luz sobre o próprio santuário. Deus lança luz sobre o sábado. Deus lança luz sobre a questão de Cristo ser, de fato, né, aquele que veio não só como nosso Salvador, mas como nosso exemplo. E Deus começa a restaurar agora a luz que se havia perdido. Ou seja, o templo de Deus começa a ser purificado e no céu inicia-se o que conhecemos como o período, né, ou o juízo investigativo. Isso nós vamos estudar mais à frente com mais detalhes. Por enquanto, apenas queremos estabelecer isso e vamos estudar com mais detalhe isso. Por enquanto, e hoje, o que queremos estabelecer é que
Não tem como negar essa data, não tem. Não tem como negar o batismo, não tem como negar a morte de Cristo na metade da semana, não tem como negar o apedrejamento de Estevão no fim dessa última semana do concerto, não tem como negar 508, não tem como negar 538, não tem como negar 1798, por que negar 1844? Se esta é apenas mais uma profecia mostrando que a partir da queda do papado, em algum momento o juízo se estabeleceria conforme Daniel 7, nem conforme Daniel 8, conforme Daniel 7. E nessa profecia é um fato que nós encontramos que o ano de 1844 foi um ano em que os Estados Unidos despertou para aquilo que chamamos de movimento millerita, né? Pessoas que realmente começaram a buscar a palavra de Deus, entenderam o livro de Daniel. Foi exatamente no livro de Daniel que Miller encontrou todos esses elementos que hoje nós sabemos que não foi ele que encontrou, foi o Espírito de Deus que revelou. E, insofismavelmente, nós encontramos aqui, um a um, os selos abertos, mostrando que essas profecias seriam realmente entendidas no momento certo, uma vez que o anjo vem e diz, né, entende, né? Então, nós temos, dentro de todo esse processo, né, a supremacia papal número 1, e temos também a supremacia papal número 2, que é um outro cumprimento que vai acontecer a partir do momento férreo. Note que o momento férreo inicia aqui, por isso ele repete a partir daqui e não a partir daqui. Isso não vai repetir. Estevão apedrejado, Cristo morto. Cristo não vai morrer de novo. Estevão não vai ser apedrejado de novo. Porém, a partir daqui, que é o ferro, a profecia vai ganhar um segundo cumprimento, que nós vamos estudar numa outra ocasião. Ok? Então, apenas hoje gostaria que os irmãos tivessem em mente o seguinte: se eu não posso negar historicamente isso, não posso negar isso, não posso negar isso, não posso negar isso, eu também não posso de maneira nenhuma negar isso, porque estão intimamente entrelaçadas dentro da profecia das 7 semanas, que foi dada para explicar a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Ou seja, tudo isso aqui é importante, não tem como negar. Mas tudo isso, sem exceção, é apenas um meio para levar à compreensão disso aqui, que é o fim das 2.300 tardes e manhãs. A profecia da semana, do cálculo em semanas, repetimos, foi dada para que nós pudéssemos entender a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então, repetimos mais uma vez para que fique muito claro, é impossível aceitar isso tudo e negar 1844, por mais que eu queira. E eu digo isso porque a própria Igreja Adventista já está começando a negar isso. Só não está negando abertamente. Por quê? Porque ela sabe que se ela negar de forma aberta, ela está hoje derrubando o próprio fundamento do seu nascimento, entre aspas. Porque é um fato que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não nasce em 1844, mas os seus fundadores se levantaram em 1844. Então, ao mesmo tempo que a Igreja não pode dizer que nasceu em 1844, ela não pode negar a sua origem em 1844. Em 1863, ela se estabelece como instituição. Antes disso, ela é como nós, um povo. E a partir do momento que ela se estabelece como instituição, começa, inclusive, a queda dela. Começam já os problemas. Por que é que Jesus, no Apocalipse, ele abre os 7 dias, né? E quando aquele você é o central, ele era a medida dele. Por que ele começa em 457? Se a Apocalipse para nós é o futuro. Como assim? Mas isso que vai acontecer. Porque do lado passado. Porque, veja bem, irmão, Deus vai dar um ponto de partida. Imagine, irmão, que Deus dissesse assim, 2.300 tardes e manhãs. E ele dissesse assim para o irmão, desde o tempo, né, do decreto de Artaxerxes até
a purificação do santuário, 2.300 tardes e mais. Imagine que ele desse só isso por irmão, certo? Hoje, irmão, com tudo isso aqui, as pessoas ainda estão negando essa profecia. Imagina se ele não desse isso. Lembre-se o método de Cristo. Quando Jesus diz que não ficaria pedra sobre pedra, lembra? Os discípulos fizeram uma pergunta, lembram? Qual era a pergunta? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Correto? A pergunta é, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Por que Jesus não disse logo? O sinal é tal. O irmão lembra o que ele fez? Primeiro ele fala dos falsos profetas que se levantariam. Depois ele fala dos sinais da natureza. E vai falando. Ele dá um monte de coisas antes. Um monte. Para quê? Para que você não erre, ponto a ponto. Certo? Então agora ele dá um monte. Daí, lá na frente ele diz, quando, pois, virdes a abominação da desolação que está no lugar santo, quem lê, entenda. Ali que ele está dando a resposta à pergunta. Porém, antes, para que não houvesse erro, ele dá uma série de sinais. É a mesma coisa que ele faz conosco. Ele leva a profecia lá no fundo, para que o irmão possa ver o que já aconteceu, para saber que o que vai acontecer está correto. Não sei se me entende, irmão. Certo? Quando ele fala que, quando ele está escrito Daniel, a abominação da educação para nós hoje também, né? Não só, mas também, ok? Sim. Então, aí eu devia Mas veja, irmão, lembre-se de uma coisa também. Lembra que ele diz assim, quando virdes, pois, a abominação do que está no lugar santo, quem lê entenda, e ele diz assim, né? Os que estiverem no telhado, o quê? Não desçam para pegar a capa. Aconteceu isso já ou não? Sim. Sim. Então veja que tem um acontecimento antes e tem um acontecimento depois. Me entende? Então não é só, igreja, já houve um acontecimento que foi o cerco de Jerusalém, que era exatamente o que se previa que ia acontecer depois disso aqui. Depois do apedrejamento de Estevão, né, a cidade estaria condenada. No ano 70, né, Tito cerca a cidade e destrói completamente ela. Então, houve um cumprimento. Quando virdes a abominação da desolação que está no lugar santo qual era? Era ali, Jerusalém, então já se cumpriu, mas vai se cumprir de novo. Por isso trabalhamos aqui, certo? Correto? Nós trabalhamos aqui, que é o Império Férreo. E quem que estava reinando quando aconteceu a destruição de Jerusalém? Quem? Roma, não era o ferro? Aqui. Por isso começamos com o ferro. Ok? Então assim, por que Deus traz desde lá na frente? Porque o Apocalipse escreve as coisas que tem visto, as coisas que são e as que depois desta vão acontecer. É muito mais fácil nós estudarmos na história o que já aconteceu para poder chegar naquilo que vai acontecer. Porque senão eu não tenho base sólida para poder, passo a passo, chegar onde eu tenho que chegar. Ok? Bom, Marcílio, nós estaremos encerrando aqui, tá? Próximo estudo nosso, obviamente, nós vamos estar retomando, né, o estudo a partir de 1844, solidificando melhor essa data também, com outros detalhes que agora não dá tempo. E aí, fica a teu critério, então, a partir de agora, irmão Marcílio, eu estarei encerrando por aqui com os irmãos, tá bem? Perfeito, irmão Rogério. Vamos fazer uma oração e nós retornaremos na segunda, às 20h30. Eu quero deixar desejar um amém aos cristãos todos que estão aí. Irmão Marcílio. O irmão Marcílio está mandando o ósculo santo a todos. O irmão Robson. Irmão Robson está chamando? Eu queria fazer uma pergunta, irmão Rogério. Na realidade é uma pergunta da minha esposa. Fique à vontade. Pode ser? Sobre pois não, Mateus... Robson, fique à vontade, meu irmão. Não, uma pergunta que ela está fazendo aqui para mim, né, ela queria saber o seu posicionamento, né, sobre Mateus 24, 20, quando Jesus fala assim, orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno e nem no sábado. Ela gostaria de saber o seu posicionamento sobre isso. O que tem a ver, né? Nem no sábado, nem no inverno, correto?
Correto. Nem no sábado, nem no inverno. É isso que ela está perguntando? Irmão, Jesus... nós acreditamos, em primeiro lugar, será um tempo de perseguição violenta ao povo de Deus, né? Imagine agora, irmão, um grupo de pessoas, né, que procuram guardar o sábado de todo o seu coração, tendo que fugir nesse dia, né? Fazendo preparativos, se arrumando, se ajeitando para fugir nesse dia. A ideia que Deus está querendo colocar, entendo eu, é que, como o sábado é um dia santo, é um dia sagrado, nós temos que orar para que nós não tenhamos que fugir no sábado. Por quê? Nem no inverno. Coloque o inverno também, o irmão entende. Imagine agora nós com crianças, povo, dificuldade, tendo que fugir no inverno. Seria puro sofrimento, até porque não haverão carros, nós estaremos realmente sendo perseguidos violentamente, as pessoas nos identificarão fugindo dessa maneira, né? Então, eu acredito que, primeiro, para que nós não, em nenhum momento, né, fugindo no inverno, soframos, e para que em nenhum momento no sábado tenhamos que transgredir o sábado do Senhor com esse tipo de preocupação, fuga. Nós devemos estar nos preparando para isso antes. Mas do jeito que vai, irmão Robson, infelizmente, parece que essa oração realmente, ela vai acabar, essa previsão vai acabar acontecendo, porque particularmente, meu irmão, eu não vejo pessoas orando para que a nossa fuga não aconteça no sábado, e não vejo pessoas orando para que a nossa fuga não aconteça no inverno também. Talvez o conselho de Jesus seja exatamente porque, né, nós vamos ser apanhados exatamente no inverno, que será bastante sofrido, né, e também, possivelmente, no sábado. A menos que a gente inicie a orar, e lógico, lembre-se sempre que isso é condicional. Haverão grupos que possivelmente oraram, portanto, não vão fugir nem no inverno, nem no sábado. Mas os grupos que não oraram vão acabar, infelizmente, tendo essa dificuldade. E serão facilmente identificados por conta disso, obviamente. Ok? Irmão, posso fazer uma colocação, Rogério? Fique à vontade, meu irmão. Os irmãos estão conseguindo ouvir? Se o irmão puder falar bem alto, que aí os irmãos ouvem aqui também. Tá bom, Marcinho? Tá ok. Deixa eu aumentar o meu microfone aqui. A respeito exatamente dessa colocação que o Robson faz. Robson, se você perceber bem, se você ler os versículos que antecedem essa colocação de Mateus 24, 19, Mateus 24, 20, as outras colocações que Jesus faz, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás buscar as suas vestes, a sua capa. Se você perceber essas três colocações, se esses três estiverem aí, coloca a gente em locais específicos. Quem estiver na Judéia fuja para os montes, isso mostra um local e mostra um tempo. Quem estiver no telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E tem algumas colocações que diz quem não estiver no eirado, e aqui tá telhado, mas o termo certo é eirado. O eirado é uma localização próxima na altura de uma casa. Essa é a colocação certa. Então, se você não tem tempo de descer do eirado, de um lugar mais alto que a sua casa, para descer até a sua casa, tirar alguma coisa, isso já mostra um tempo muito curto. E o versículo de baixo, o versículo seguinte, diz que esse tempo agora, mostra para nós que esse tempo agora se perdeu de uma vez, porque quem estiver no campo não volta atrás a buscar a sua capa. Isso mostra para nós localidade e tempo. Se você está no campo, você não vai ter tempo de buscar a sua veste, porque se coloque na seguinte situação. Isso foi escrito naquele tempo, colocando as situações daquele tempo, mas vai mostrar para nós uma situação muito específica de tempo. Naquele tempo, quando as pessoas iam para o campo trabalhar, geralmente nas temperaturas baixas, eles colocavam as capas mais grossas próximo do campo e iam para o campo trabalhar. Trabalhavam com uma roupa um pouco mais leve.
Note que aqui, quem estiver no campo não volte atrás de buscar a sua capa, as suas vestes. Você não vai ter tempo nem de buscar próximo de você a sua capa, você vai ter que fugir. E você note que ele começa o versículo, depois do versículo 15, ele diz, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Esse termo fuja, fujam para os montes, esse termo fuja, fujam, é exatamente fugir. Se eu falar para você... Oi? Hoje nós podemos sair, ali vai ser fugir. E obviamente, como se eu falar para você, a capa era símbolo daquilo que te aquecia, né? Exatamente. E se você não pode ter a capa no inverno, imagine só o frio, né? Exatamente. Se eu falar para você, Robson, fuja da sua casa, o termo fugir vai dar uma situação para você de extrema urgência. Você não tem tempo de se arrumar para fugir, você tem que fugir. E por que nós oremos para que não venha no inverno nem nos dias de sábado? Exatamente por conta disso. Nós vamos ter que fugir numa situação extrema, como o irmão Rogério disse, de extrema perseguição. Então, essa situação que coloca Mateus 24:15 até o 22, inclusive fala sobre os tempos abreviados também, os dias abreviados, não tempo, mas os dias abreviados, isso aí nos coloca numa extrema situação de gravidade, será um tempo de perseguição mesmo. Né, os dias abreviados, se você nunca ouviu essa definição, está aqui em Mateus 24:22, aproveitando já, e se aqueles dias não fossem abreviados, o que são dias abreviados? É o tempo? Não. É o seu dia abreviado. Nesse tempo, os dias nossos serão abreviados. O que é dias abreviados? Se eu falar para você que na sexta-feira eu tive um dia cheio, você vai entender que eu fiz muitas coisas nesse dia. Nesse tempo, nós teremos os nossos dias abreviados. O que é abreviados? O que é dias abreviados? Nós faremos poucas coisas durante o dia, para que nós fiquemos o máximo de tempo atentos, para que nós não sejamos pegados de surpresa. Então, esses dias nossos serão abreviados. Nós faremos, nesses dias, poucas coisas durante o dia, inclusive até com relação à alimentação. Talvez nós se alimentaremos uma vez ao dia e trabalharemos muito pouco. Teremos um dia muito bem irmão Marcílio. Oi, Rogério. E esses tempos serão abreviados também, eles têm relação, se você estudar, veja, nós estudamos a profecia, e nós vemos ali no nosso quadro, que esse tempo de perseguição foi 1260 anos. Eles serão abreviados por misericórdia, porque ele disse, se não fosse abreviados, não sobraria nenhuma carne. Então, exatamente, os 1260 anos serão abreviados pelo poder de Deus também, e virarão 1260 dias literais agora, entende? Para quê? Porque nós não suportaríamos mais um prazo como esse. Exatamente. Bom, obrigado à presença de todos, a participação de todos aí, os irmãos que estão assistindo na sala também. Obrigado, Robson, entra mais vezes na sala conosco. Dá um abraço forte em todos os irmãos aí. Rogério, vamos orar? Vamos sim, pode deixar. Amém. Irmão Marcílio, nós vamos encerrar, o pessoal aqui realmente precisa sair, tá? Nós queremos mandar também ao Espírito Santo, a você, meu amado irmão Marcílio, ao Robson, a todos que estiveram aqui conosco, tá? Que Deus possa abençoá-los grandemente e que Deus possa usar esse hangout para despertar outras pessoas, né? É bastante informação, mas a gente no próximo hangout vai esmiuçar um pouco melhor isso também, tá bom? Perfeito. Vamos orar. Vamos estar orando aqui então também, irmão William pode fazer a oração para nós, irmão? Ok? Irmão William vai estar orando aqui para nós, tá bem, irmão Marcílio? Amém, amém. Grandioso Deus, nosso Pai, uma
Altíssimo, Senhor, de nossas vidas, com muita alegria e satisfação, Senhor. Aqui estamos, meu Pai. Tivemos um dia aqui maravilhoso a tua presença, também na presença dos irmãos amados. E agora à tarde, uma programação através do Gáudio, Pai, onde foi esclarecido aqui muitas mensagens aqui da tua palavra, Senhor, nos alertando, Pai, para o tempo do fim, Senhor. Que, por misericórdia, Deus, o Senhor continue conosco, também com esse trabalho maravilhoso que está sendo feito através da mídia, onde, com mais rapidez e facilidade, essa mensagem está chegando aos corações. Amém. Por favor, Pai, nos dê uma boa semana, a tua presença, fique conosco, nos ilumine, envie os santos anjos com poder para estar conosco, que o Senhor Jesus, teu Filho amado, possa, ó Deus, fazer morada nos nossos corações. Essas bênçãos pedimos, ó Pai, que, por favor, por misericórdia, fique conosco, não somos nada, somos pobres, somos pecadores, pedimos a tua misericórdia, Senhor, por nossas vidas. Em nome de teu Filho amado Jesus, nós te pedimos as tuas bênçãos desde já. Amém. Marcílio, Oi, Robson. tenha uma boa noite, viu, Marcílio? Que Deus abençoe você e sua família. E aí, se Deus quiser, até a semana que vem. Boa noite. Nos ajude em oração, viu, irmão Marcílio, irmão Rogério? Amém. Para que a nossa fuga não ocorra nem no inverno nem no sábado. A Roseli tá mandando um grande abraço para você aqui, tá? Um abraço, Robson. Fica com Deus, irmão. Dá um abraço na irmã Roseli aí. E no filhinho aí. Deus abençoe. Amém, irmão Marcílio. Fica na paz. Tchau. Oi.